Um homem sumiu no meio da mata. Deixou os cadernos organizados, o fogão ainda quente, e nunca mais foi visto. Nem ele, nem o último caderno que escreveu. E os documentos que poderiam explicar o que aconteceu com ele foram apagados com uma precisão que não é acidente. Eu vou te contar essa história. Não porque ela termina bem, mas porque alguém precisa contá-la, e porque Rafael Drummond passou os últimos meses da vida garantindo que ela não fosse perdida. O que você vai ouvir foi reconstituído a partir de 3 fontes. Primeiro, os cadernos de campo que Rafael deixou no posto, 11 deles numerados em ordem na prateleira, cobrindo quase toda a temporada. Segundo, as gravações de rádio recuperadas por acidente décadas depois, durante uma revisão interna de arquivos de um órgão que nem existe mais com esse nome. E terceiro, uma carta manuscrita sem destinatário, sem data, dobrada e enfiada numa fresta do assoalho da cabana, encontrada só quando a estrutura foi desativada anos depois. Ninguém sabe quanto tempo ela ficou lá. Ninguém sabe se Rafael esperava que alguém a encontrasse, ou se escreveu só porque precisava escrever. O que eu sei é que a carta existe, os cadernos existem, e Rafael não existe mais. Pelo menos, não de nenhuma forma que qualquer pessoa tenha conseguido encontrar. A história ficou enterrada por muito tempo. Os registros foram arquivados numa categoria administrativa que foi descontinuada, num sistema que ninguém mais acessa, dentro de uma instituição que passou por 3 reestruturações desde então. Só voltou à tona quando Beatriz Sampaio, uma ex-agente ambiental que havia trabalhado no mesmo órgão na época do desaparecimento, entrou com um pedido formal de acesso à informação décadas depois. Beatriz tinha conhecido Rafael brevemente, numa semana de treinamento antes de ele ir para o posto. Ela disse que nunca parou de pensar nele. No requerimento que ela protocolou, ela escreveu uma frase sobre Rafael que ficou comigo desde que o li pela primeira vez. Ela disse que ele era o observador mais cuidadoso que ela havia encontrado em mais de 20 anos de trabalho de campo. Que quando Rafael dizia que viu uma coisa, aquela coisa estava lá. Que ele havia sido treinado para descrever, não para interpretar. Para registrar o que existe, não o que parece existir. Eu preciso que você entenda isso antes de continuar, porque vai importar muito mais adiante. Rafael não era o tipo de pessoa que vê o que não está lá. E mesmo assim, o que ele registrou naquele posto, ao longo de meses, ninguém no órgão quis investigar. Ninguém quis nem olhar direito. As evidências físicas que ele enviou sumiram entre uma repartição e outra. E quando Beatriz perguntou ao supervisor dela, na época, o que havia acontecido com Rafael, a resposta foi seca e direta. Ele disse para ela não fazer essa pergunta de novo. Beatriz trabalhou tempo suficiente para entender exatamente o que isso significa. Não é ignorância. É alguém que já sabe a resposta e decidiu que ela não vai circular. Eu vou te contar o que estava naqueles cadernos. O que Rafael viu, mediu, fotografou e descreveu com a mesma precisão que usava para estimar a velocidade de propagação de um incêndio. Vou te contar como aquilo foi se aproximando, parte por parte, noite por noite, até que numa manhã de final de temporada, o posto estava vazio e organizado, e Rafael simplesmente não estava mais lá. Mas antes de ir para o começo, eu preciso que você saiba como termina. Não o final do Rafael, esse a gente não sabe, mas o final dos documentos. O que a última página encontrada diz, porque isso muda a forma como você vai ouvir tudo que vem antes. Na margem da última entrada do 11º caderno, escrita com uma pressão de lápis diferente do restante do texto, como se tivesse sido adicionado depois, numa segunda sentada, Rafael escreveu o seguinte: Ela estava na beira da mata quando acordei. Estava lá todas as manhãs daquela semana. Não registrei nas entradas normais porque não queria ser removido antes de entender. Preciso ver o que ela faz a seguir. Preciso entender. Já não sinto mais medo. Não sei se isso é bom ou ruim. 2 dias depois dessa anotação,
A última transmissão de rádio foi completamente normal. Relatório climático de rotina, avaliação de risco padrão, encerramento no protocolo habitual. E depois disso, silêncio. Se você quer entender como um homem cuidadoso, disciplinado, experiente chegou àquela margem de caderno, você precisa voltar ao começo. Ao dia em que ele chegou num posto que nenhum mapa descrevia direito, numa região que os mais velhos da área evitavam por razões que eles não explicavam como lenda. Explicavam como informação prática, como quem avisa que uma estrada específica afunda depois da chuva. Amigos, se essa história te prendeu desde o início, deixa o like e se inscreve no canal. Cada semana tem uma nova, e você provavelmente não vai querer perder o que vem a seguir. Rafael Drummond tinha 38 anos quando chegou ao posto, e tinha no currículo um tipo de experiência que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem acumular. Antes do órgão ambiental, ele havia servido como observador de campo em operações militares em região de fronteira. Um trabalho que não exige heroísmo no sentido que aparece em filme. Exige outra coisa, mais rara e mais difícil. Exige a capacidade de olhar para um pedaço de terreno desconhecido, com informação incompleta, sob pressão, e descrever exatamente o que está lá, sem acrescentar, sem omitir, sem interpretar além do que a evidência permite. O comandante dele, nessa época, escreveu numa carta de referência que Rafael tinha o par de olhos mais confiável que ele havia trabalhado em anos. Que quando ele mandava uma descrição de terreno, você podia confiar naquela descrição como se estivesse vendo com os seus próprios olhos. Quando saiu do serviço militar, Rafael passou por um período trabalhando em topografia, depois em gestão de recursos hídricos, até chegar ao órgão ambiental por um processo seletivo que ele mesmo disse que fez sem grande expectativa de passar. Passou na primeira fase com a maior nota da turma. Havia algo nele que se encaixava com o trabalho de campo isolado, a capacidade de habitar o silêncio sem que o silêncio começasse a inventar coisas dentro da cabeça. Ele chegou ao posto no início da estação seca, depois de quase 2 dias de viagem a cavalo, por uma trilha que o mapa oficial descrevia de forma que ele anotou como, em vários aspectos importantes, incorreta. O posto ficava em uma das áreas mais isoladas da reserva, 60 quilômetros da estrada asfaltada mais próxima, pelo caminho mais curto disponível. Sem sinal de celular, sem outro posto habitado no raio que valesse mencionar, sem possibilidade de saída rápida em caso de qualquer coisa que exigisse saída rápida. A comunicação com a base era feita por rádio, em janelas fixas 2 vezes por semana. Rafael registrou tudo isso no primeiro relatório semanal, com um tom que Beatriz descreveu depois como completamente neutro. Nem queixa, nem entusiasmo. Como um homem que anota a distância até a unidade aliada mais próxima num posto avançado. Só o dado, porque o dado importa. A torre de observação tinha 18 metros de altura, com uma escada de madeira que ele subia 4 vezes por dia em horários fixos. Do alto, nos dias de boa visibilidade, ele conseguia ver além do horizonte da mata em 3 direções. Na 4ª direção, a leste, o terreno subia em direção a uma encosta fechada que limitava o campo de visão. Ele anotou isso também, como uma observação logística, não como pressentimento. As primeiras semanas nos cadernos são quase tranquilas, quase reconfortantes até, pelo nível de detalhe e pela calma que existe por trás dele. Rafael descreve os padrões de movimento da fauna local com uma precisão de quem passou a vida aprendendo a ler terreno. Quais trilhas as antas preferem no calor do meio-dia? Onde as onças demarcam território e em que intervalo fazem a ronda? Quais espécies de ave habitam cada camada de vegetação e como esse padrão muda conforme a umidade cai ao longo das semanas? Ele mede o índice de combustível florestal em cada setor do seu campo de observação. Registra a direção e a velocidade de cada frente de chuva que passa. Anota a condição das copas depois de cada período de estiagem. É a rotina de um homem que encontrou uma forma de estar completamente presente, num lugar completamente vazio,
de outra presença humana, e que isso não o perturba, que o silêncio não pesa nele, que ele sabe habitar a quietude sem que ela comece a falar. Mas no quarto caderno, página 38, a quietude muda de qualidade. Ele havia descido da torre no fim da tarde para verificar o perímetro antes de escurecer, um hábito que desenvolveu desde a primeira semana, sem que ninguém tivesse pedido. Na margem do igarapé que passava a uns 400 metros da base da torre, na lama úmida que o último período de chuva havia deixado macia como massa, ele encontrou marcas. Ele ficou parado olhando para elas por um tempo que ele não registrou quanto foi. Depois foi buscar a fita métrica. As marcas tinham quase o dobro do tamanho do que qualquer animal daquela região deveria deixar. E o que perturbou Rafael não foi o tamanho. Foi o espaço entre elas. Ele mediu 3 vezes. A distância entre cada passada era grande demais para qualquer coisa que ele conhecia. Não era impossível de forma vaga ou subjetiva, era impossível de forma matemática. O tipo de impossível que você consegue demonstrar com uma fita métrica e uma tabela de referência. Rafael tinha as duas coisas e passou a hora seguinte usando as duas com uma atenção que ele normalmente reservava para estimar a velocidade de avanço de frentes de incêndio. A profundidade da impressão sugeria um peso bem acima de qualquer animal que habitasse aquela área. Mas o que fez Rafael ficar parado na lama por um tempo que ele não registrou nos cadernos foi um detalhe menor, mais discreto, que levou alguns minutos para ele perceber de forma consciente. A pisada traseira sobrepunha a dianteira de um jeito que não correspondia a nenhum padrão de locomoção de quadrúpede que ele conhecia. Não era uma variação pequena. Era uma diferença estrutural, como se aquilo que fez a marca se movesse de uma forma que não tinha nome em nenhum guia de campo que ele trouxe. Ele fotografou tudo com a câmera que usava para documentar focos de risco. Enviou as fotos junto com um relatório quinzenal, com uma nota pedindo identificação da espécie. Depois subiu para a torre, fez o registro de fim de tarde e foi preparar o jantar. Anotou o episódio no caderno com o mesmo tom com que registrava a passagem de uma frente de chuva. O dado, sem interpretação além do que a evidência permitia. A resposta da base chegou quase 3 semanas depois, numa folha datilografada dentro do envelope do correio que chegava com os suprimentos. 2 linhas. Provável anta adulta de grande porte. Continue monitorando. Rafael dobrou a folha, guardou no caderno como marcador de página e escreveu no verso com lápis, com letra pequena e regular. Não olharam as fotos. Ele não enviou um segundo pedido. Não insistiu. Continuou subindo a torre 4 vezes por dia, medindo umidade, registrando a fauna, anotando tudo com a mesma precisão de sempre. Mas a partir daquela semana, as entradas do caderno ganharam um segundo nível que não existia antes. Além dos dados climáticos e dos registros de fauna, Rafael passou a anotar algo que ele mesmo chamou de padrão de ausência. Os lugares onde nenhum animal passava. As trilhas que os animais conheciam e usavam há semanas e que de repente pararam de frequentar sem razão visível. Os pontos no mapa interno que ele estava construindo na cabeça que ficavam vazios de uma forma que não era aleatória. Era como se houvesse uma geometria invisível se formando na mata ao leste da torre, e Rafael era o único que estava prestando atenção nela. As marcas voltaram 12 dias depois, num trecho completamente diferente do igarapé, num ponto que ficava quase 200 metros acima da cota do primeiro registro. Terreno inclinado, solo mais firme, menos propício para impressões claras. E mesmo assim, as marcas estavam lá, com a mesma profundidade, a mesma distância entre as passadas, o mesmo padrão de sobreposição errado. Rafael desceu da torre no fim da tarde para verificar pessoalmente. Mediu, fotografou, voltou. Naquela noite, no caderno, ele escreveu algo que, diferente de tudo o que tinha escrito até ali, não era uma observação. Era uma pergunta que ele fez para si mesmo em voz alta no papel. Ele escreveu: "O que não se alimenta não marca território de forma reconhecível,
não deixa nenhum sinal de comportamento animal convencional, mas se move numa rota regular como se soubesse exatamente onde está indo. Ele não respondeu à pergunta. Era cedo demais para isso. Mas o fato de tê-la escrito diz tudo sobre o que ele estava sentindo naquele momento, porque Rafael Drummond não era o tipo de homem que escrevia perguntas sem resposta. Ele escrevia fatos. E quando algo o forçava a escrever uma pergunta, era porque o fato ainda não tinha forma suficiente para ser registrado como tal. Nos dias seguintes, ele pediu autorização à base para fazer uma saída de meio período até a Zona Leste, para rastrear e documentar o que quer que estivesse deixando aquelas marcas. A resposta foi negativa. Protocolo de temporada seca. Agentes de observação não devem abandonar o ponto de vigilância durante o período de risco. Rafael anotou a negativa no caderno sem comentário. Depois anotou, logo abaixo, que havia chovido forte nos últimos vários dias e que o índice de risco de incêndio no seu setor estava no nível mais baixo desde que ele havia chegado. Ele não escreveu o que pensou sobre isso. Não precisava. O que ele escreveu foi o que continuou vendo. As marcas passaram a aparecer com mais frequência, e o que antes era um ciclo que parecia levar 3 dias para se completar, foi perdendo essa regularidade aos poucos. Mais próximo, com menos intervalo. Como se algo que antes se movia numa rota ampla fosse progressivamente reduzindo o raio daquela rota, aproximando o centro dela da torre. E então veio a noite em que ele ouviu pela primeira vez. Não era um som que ele conseguisse descrever com precisão, e isso por si só já era incomum em Rafael, porque ele descrevia sons com a mesma metodologia com que descrevia tudo. Mas essa vez o que ele registrou foi a ausência de som, uma qualidade específica do silêncio embaixo da torre naquela noite que era diferente do silêncio normal da mata. Mais denso, como se o ar em volta de um ponto específico logo abaixo da estrutura tivesse uma pressão diferente do restante da escuridão ao redor. Ele ficou parado na plataforma sem acender a lanterna por um tempo que ele depois calculou em mais de 1 hora, com base no horário que anotou quando finalmente desceu. Não viu nada. Não ouviu nada que pudesse ser transcrito. Mas quando escreveu sobre aquilo no caderno, na madrugada, com a lanterna acesa baixa para não atrair insetos, usou uma frase que ficou comigo desde que li. Ele escreveu: "A mata nessa região tem um silêncio que eu aprendi a ler ao longo de semanas." E ontem à noite, por mais de 1 hora, o silêncio embaixo da torre estava lendo a mim. Na manhã seguinte ao silêncio, Rafael encontrou as marcas a menos de 15 metros da base da torre, e dessa vez elas formavam um semicírculo. Não era uma impressão aleatória de um animal que havia passado por ali. Era um padrão. 7 marcas distribuídas num arco que contornava a estrutura pelo lado leste, como se algo tivesse ficado parado ali por tempo suficiente para deixar registros em posições diferentes, como quem anda de um lado para o outro enquanto espera. Rafael desceu a escada com a fita métrica antes mesmo de tomar café. Mediu cada impressão. Fotografou o conjunto de vários ângulos. Depois ficou de cócoras no centro daquele semicírculo por um momento, olhando para a base de madeira da torre acima da sua cabeça, e tentou calcular quanto tempo algo precisaria ficar parado num lugar para deixar marcas com aquele nível de profundidade num solo que havia secado nos últimos 2 dias. A conta não fechava de nenhuma forma tranquilizadora. Naquele mesmo dia, ele enviou um segundo pedido formal à base, desta vez com mais detalhes. Descreveu as marcas, o padrão semicircular, a profundidade inconsistente com o tempo de solo seco, a anomalia na sobreposição entre pisada dianteira e traseira, que continuava sem explicação zoológica satisfatória. Pediu novamente autorização para uma saída de campo, ou, alternativamente, que um técnico especializado fosse enviado para avaliação in loco. Anexou as novas fotografias. Esperou. Continuou subindo a torre. Continuou medindo umidade e registrando a fauna. Continuou anotando os pontos de ausência no mapa interno que ele estava construindo há semanas. Aqueles lugares na Mata Leste
onde os animais simplesmente não iam mais. O que ele percebeu nesse período e registrou com uma precisão que só alguém com o treinamento dele conseguiria articular foi que o padrão de ausência não era estático. Ele se movia. A cada semana que passava, a faixa de mata onde a fauna parava de circular ficava um pouco mais larga, como uma mancha que expande lentamente a partir de um centro que Rafael conseguia localizar no mapa, mas ainda não havia conseguido chegar até lá. O centro ficava na zona leste, na direção da encosta fechada que limitava o campo de visão da torre. A mesma direção de onde vinham as marcas. Uma manhã, observando pela luneta da plataforma, ele viu um bando de queixadas, porcos do mato que ele havia rastreado por semanas naquela região, saírem de uma quebrada e atravessarem uma clareira em direção a uma trilha que usavam com regularidade. Quando chegaram a um ponto específico da trilha, pararam. Todos juntos, ao mesmo tempo, sem que nenhum estímulo visível tivesse provocado aquilo. Ficaram imóveis por alguns segundos. Depois viraram e foram embora pela direção de onde tinham vindo, em silêncio, sem o barulho e o atrito normal de um grupo daquele tamanho se movendo pela vegetação densa. Rafael ficou observando aquele trecho da trilha pela luneta por mais de meia hora depois que os queixadas desapareceram. Não viu nada. Não identificou nenhum cheiro carregado pelo vento, nenhum som que pudesse ter chegado até os animais antes de chegar a ele. O chão naquele ponto da trilha era o mesmo chão de sempre. Mas os queixadas sabiam algo sobre ele que Rafael ainda não sabia. Ele desceu e foi até lá a pé. O trecho da trilha onde o bando havia parado ficava a pouco mais de 300 metros da base da torre. O solo era firme, coberto de folhagem seca. Não havia marcas visíveis. Mas Rafael ficou parado naquele ponto por alguns minutos. E depois escreveu no caderno, naquela noite, uma coisa que ele mesmo qualificou como não científica, mas que registrou mesmo assim porque ele havia prometido a si mesmo que ia anotar tudo exatamente como era. Ele escreveu que o ar naquele ponto tinha um cheiro diferente. Não podre, não animal, não vegetal em decomposição. Diferente de uma forma que ele não sabia nomear, como quando você entra num cômodo fechado há tempo demais e percebe que o ar de dentro e o ar de fora não são a mesma coisa, mas não consegue descrever a diferença além de dizer que ela existe. Ele voltou para a torre, subiu, fez o registro de fim de tarde, jantou, leu por 1 hora. E então a resposta da base chegou no pacote de suprimentos da semana seguinte. Desta vez eram 3 linhas, sem análise das fotografias, sem referência aos detalhes que ele havia descrito, sem nenhum sinal de que alguém havia lido o relatório com atenção. A resposta dizia que atividades de rastreamento fora do ponto de observação não eram autorizadas durante o período vigente, que a fauna local poderia apresentar comportamentos atípicos em função das variações climáticas da estação, e que Rafael deveria continuar o monitoramento regular e reportar qualquer alteração de risco. Alteração de risco, como se o que ele estava documentando fosse uma questão de incêndio. Rafael dobrou a folha com a mesma dobra precisa que usava para arquivar todos os documentos. Guardou no caderno. Não escreveu nada no verso desta vez. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado ao posto, ele não subiu para fazer a verificação noturna de rotina. Ficou dentro da cabana com a lanterna apagada, sentado na cadeira ao lado da janela que dava para o lado leste, e ficou olhando para a escuridão da mata lá fora por um tempo que ele não anotou. No dia seguinte, as marcas estavam a menos de 10 metros da torre, e o semicírculo desta vez estava completo. O que Rafael fez a seguir foi a coisa mais metódica e mais perturbadora ao mesmo tempo, porque qualquer pessoa com menos disciplina teria feito diferente. Teria chamado pelo rádio, teria pedido remoção, teria encontrado qualquer motivo para deixar aquele posto antes que a estação terminasse. Rafael começou a mapear. Ele pegou as folhas de papel quadriculado que usava para esboçar mapas de risco de incêndio e começou a construir uma representação manual
de tudo o que havia documentado até ali. Cada ponto onde havia encontrado marcas, com a data aproximada e as medidas. Cada trilha onde os animais haviam parado ou desviado. Cada posição do semicírculo ao redor da torre. Cada observação do padrão de ausência de fauna na Mata Leste. Quando ele estendeu as folhas sobrepostas sobre a mesa e deu um passo para trás para ver o conjunto, ficou parado por um longo tempo. O que o mapa mostrava era uma espiral. Não uma rota aleatória, não um território demarcado de forma animal, mas uma espiral lenta e precisa que havia começado a quilômetros de distância na Zona Leste e que, semana após semana, havia se fechado progressivamente em direção a um ponto central, que ficava exatamente onde a torre estava. Rafael passou a mão no mapa uma vez, como se verificasse se o papel era real. Depois, dobrou tudo com cuidado, guardou dentro do caderno e subiu para a plataforma da torre para fazer o registro do amanhecer. Mas naquela manhã, pela primeira vez, ele não olhou para a mata em busca de fumaça. Ele olhou para a encosta leste e ficou assim, imóvel, por um tempo que os registros de horário do caderno permitem calcular em quase 40 minutos. E o que ele escreveu sobre aquilo, na entrada daquela tarde, foi apenas uma linha. Ela disse: "Eu acho que isso está chegando, e eu acho que sempre esteve." Naquela semana, Rafael tentou dormir com a janela aberta pela primeira vez desde que havia chegado ao posto, e na terceira noite, acordou às 3 da manhã com a certeza absoluta de que havia algo do lado de fora, olhando para dentro. Não era um som, não era um cheiro. Era uma qualidade do ar que entrava pela janela, como se o vento tivesse parado de circular naquele ponto específico e o que havia do lado de fora estivesse respirando o ar que deveria estar chegando até ele. Rafael ficou parado na cama por um tempo sem acender nada, sem se mover, com a escuta total que só quem passou anos em campo realmente sabe ter. Nenhum galho quebrando, nenhum roçar de folha. Nenhum dos sons normais que a mata faz quando um animal grande se move por ela. Só aquela qualidade diferente do ar. Ele levantou devagar, foi até a janela e fechou. Sentou na cadeira. Ficou assim até amanhecer. Quando desceu e verificou o perímetro com a primeira luz do dia, as marcas estavam lá. 3 impressões isoladas do lado de fora da janela, no chão de terra batida que ele varria toda manhã como parte da rotina. Feitas depois que ele havia varrido, porque a terra estava limpa quando ele foi dormir. Feitas durante a noite, enquanto ele estava acordado a 2 metros delas, separado apenas pela parede de madeira. Rafael mediu, fotografou, subiu para a torre, fez o registro de amanhecer com a mesma letra de sempre. Mas naquela tarde, no caderno, ele escreveu pela primeira vez uma coisa que não era observação e não era pergunta. Era uma constatação. Ele escreveu que qualquer sistema de monitoramento tem um pressuposto fundamental, que o observador está fora do que está sendo observado. E que ele havia chegado a um ponto em que não tinha mais certeza se esse pressuposto ainda se aplicava à situação dele. Ele não desenvolveu o pensamento. Só escreveu aquilo e fechou o caderno. Nos dias que seguiram, Rafael mudou a rotina de uma forma pequena, mas significativa. Passou a verificar o perímetro não só de manhã, mas também ao meio-dia e no final da tarde. Não como uma reação de medo, a letra continuava regular, o tom das anotações continuava neutro. Mas era o comportamento de alguém que havia atualizado a avaliação de risco do ambiente sem anunciar isso a ninguém. Quem treina a observação de campo reconhece esse padrão. É quando você para de monitorar o horizonte e começa a monitorar o chão mais perto dos seus pés. As marcas continuaram. Agora apareciam quase todos os dias, em posições diferentes ao redor da cabana, como se algo estivesse estudando a estrutura por ângulos diferentes a cada noite. Rafael passou a anotar não só as medidas, mas também a posição exata de cada marca em relação à cabana, construindo um segundo mapa mais detalhado que o anterior, desta vez só com os registros dos últimos dias. Quando ele estendeu esse mapa sobre a mesa e o sobrepôs ao mapa maior da espiral,
O resultado foi tão preciso que ele ficou olhando para ele por um tempo antes de dobrá-lo e guardá-lo no mesmo lugar dos outros. O centro da espiral e o centro do padrão noturno ao redor da cabana eram o mesmo ponto. A torre. Ele estava no centro do que quer que fosse aquilo, e havia estado desde o começo, mesmo quando as marcas ainda pareciam a quilômetros de distância. Foi nessa semana que ele lembrou da conversa no entreposto. O homem que administrava o depósito de suprimentos onde Rafael havia parado antes de entrar para o posto era um senhor de mais de 70 anos que conhecia aquela região antes de existir qualquer estrutura de órgão ambiental por ali. Enquanto separava as provisões, falando sem que Rafael tivesse perguntado nada, ele mencionou que havia zonas no interior daquela reserva que os grupos que habitaram aquele território por gerações nunca usaram para acampamento permanente. Não por falta de água ou abrigo, o terreno era generoso nessas duas coisas, mas por uma decisão que o velho descreveu como prática, não espiritual. Como quem explica que uma determinada estrada afunda na primeira chuva forte. Informação sobre o terreno, não sobre crença. Ele disse que havia lugares que eram deixados para o que estava lá antes, que gente com bom senso não ficava neles depois do anoitecer, e que ninguém sensato ficava na zona leste depois do meio da estação seca. Rafael havia ouvido, agradecido, continuado separando as provisões. Na época apareceu folclore local, o tipo de história que todo lugar remoto tem e que normalmente diz mais sobre o imaginário das pessoas do que sobre o terreno em si. Ele havia chegado ao posto com a mentalidade de quem vai documentar um ambiente natural com rigor científico. Agora, sentado na cabana com o mapa dobrado dentro do caderno e as marcas do lado de fora da janela, ele ficou pensando no tom com que o velho havia dito aquilo. Não era o tom de quem conta a história. Era o tom de quem passa adiante uma informação que considera importante para a segurança de quem está ouvindo. A mesma voz com que um colega experiente avisa sobre um terreno que já conhece. Rafael não havia perguntado mais nada na época. Agora, não havia mais como perguntar. Ele pegou o caderno e ficou olhando para a última linha que havia escrito, sobre o observador que deixa de estar fora do que observa. Ficou assim por alguns minutos. Depois abriu o rádio, ajustou para a frequência da base e ficou com a mão no botão de transmissão sem apertar. Do lado de fora, a mata estava completamente em silêncio. Não o silêncio normal do entardecer, quando os pássaros do dia param e os noturnos ainda não começaram. Um silêncio mais antigo do que isso, que Rafael havia aprendido a distinguir nas últimas semanas, porque ele só acontecia quando o perímetro ao redor da cabana estava ocupado. Ele soltou o botão do rádio sem transmitir, desligou a lanterna. E ficou sentado no escuro esperando que o amanhecer chegasse, porque era a única coisa que ainda chegava no horário certo. Rafael passou 7 dias sem dormir mais de 2 horas seguidas, e nos cadernos desse período, a letra continuava igual. Isso é o que mais me perturbou quando li. Não era a letra de alguém desmoronando. Era a mesma caligrafia precisa e regular de sempre, como se o corpo de Rafael tivesse decidido manter a disciplina externa, enquanto alguma coisa dentro dele processava o que nenhum treinamento havia preparado para processar. Ele continuava subindo a torre 4 vezes por dia, continuava medindo umidade, continuava registrando a fauna, o que havia pouco a registrar nessa altura, porque a faixa de silêncio ao redor da cabana havia crescido tanto que os animais que ele conseguia observar pela luneta estavam agora a uma distância que tornava o registro impreciso. Ele anotou isso também. Tudo anotava. O que mudou nessa semana foi uma coisa pequena, que qualquer pessoa com menos atenção teria deixado passar. Rafael havia marcado no mapa, com um ponto diferente dos outros, cada posição onde as marcas apareceram ao redor da cabana durante as últimas semanas. Quando ele conectou esses pontos em sequência cronológica, o que surgiu não era um padrão de presença aleatória. Era um caminho. Algo que chegava pelo leste, contornava a torre em arcos progressivamente mais fechados, e então se afastava na direção norte
antes de desaparecer. Mas nas últimas 3 noites, o caminho havia mudado. O arco norte havia sumido. O que chegava pelo leste agora ficava. Não contornava mais. Ficava parado em posições diferentes ao redor da cabana, como se estivesse aprendendo o formato da estrutura por etapas, estudando cada lado com uma paciência que não tinha equivalente no comportamento de nenhum animal que Rafael havia rastreado na vida. Naquela manhã, ele escreveu no caderno que havia chegado ao limite do que conseguia documentar de dentro da cabana. Que as evidências que tinha eram suficientes para justificar uma investigação de campo completa. Que ele ia enviar um último pedido formal à base com todos os dados compilados, incluindo os 2 mapas, e que se a resposta fosse outra negativa protocolar, ele ia registrar isso também, com a mesma exatidão de tudo que havia registrado até ali. Ele passou 2 horas escrevendo o relatório mais detalhado que havia produzido desde o início da temporada. Organizou as datas aproximadas, as medidas, as fotografias, os mapas, as observações de comportamento da fauna. Montou tudo em ordem e colocou no envelope do próximo pacote de suprimentos. Depois subiu para a torre e ficou olhando para a encosta leste pelo tempo que os registros de horário permitem calcular em quase 1 hora. A resposta chegou na semana seguinte. 2 linhas. Sem referência aos mapas, sem referência às fotografias, sem nenhum sinal de que alguém havia aberto o envelope com atenção. O texto dizia que o posto estava registrando condições normais de operação e que Rafael deveria manter o monitoramento padrão até o encerramento da temporada. Condições normais de operação. Rafael não escreveu nada no verso dessa folha, não a arquivou no caderno. Ela foi encontrada amassada no fundo da lata de lixo da cabana quando o primeiro agente chegou para a verificação. Era a primeira vez, em toda a temporada, que Rafael havia jogado fora um documento oficial. Naquela noite ele não foi para a cama. Ficou sentado à mesa com o caderno aberto e passou horas relendo as entradas dos últimos 2 meses, da primeira marca no igarapé até o semicírculo completo ao redor da torre, do primeiro silêncio anormal até as impressões do lado de fora da janela. Releu tudo como se fosse o relatório de outro observador, tentando encontrar uma lacuna, um ponto onde a interpretação poderia estar errada, uma entrada onde ele havia deixado a imaginação entrar no lugar da observação direta. Não encontrou nenhuma. O que estava nos cadernos era o que havia acontecido. Ponto por ponto, medida por medida, sem uma única afirmação que fosse além do que a evidência permitia. E a evidência dizia que algo havia chegado àquela região na estação seca, havia se movido em direção à torre em espiral durante semanas, havia passado a circular a cabana todas as noites, e agora ficava parado em posições fixas ao redor da estrutura por períodos cada vez mais longos. Rafael fechou o caderno. Ficou olhando para ele por um momento. Depois abriu de novo na última página e escreveu uma linha que não era dado, não era observação, não era pergunta. Era uma decisão. Ele escreveu: "Amanhã de manhã eu vou até a encosta leste." Não era desobediência por impulso. Era a conclusão lógica de alguém que havia esgotado todas as outras formas de obter a informação que precisava. Rafael havia sido treinado para entender que quando o monitoramento à distância deixa de produzir dados suficientes, você avança o ponto de observação. É uma regra de campo tão básica quanto verificar o equipamento antes de sair. Ele dormiu 4 horas. Acordou antes do amanhecer, preparou o café, verificou o equipamento. Câmera, fita métrica, caderno, bússola, cantil. Desceu a escada da torre com tudo isso e caminhou na direção leste pela primeira vez em toda a temporada. O que ele encontrou na encosta não está em nenhum dos cadernos que foram recuperados. Porque quando ele voltou, 3 horas depois, ele não escreveu sobre o que havia visto lá. Escreveu só o seguinte: "Fui. Vi. Preciso pensar antes de colocar no papel. Algumas coisas mudam o tamanho depois que você as vê de perto."
E então a entrada seguinte, escrita no dia seguinte, começa não com o relato do que havia na encosta, mas com uma frase que não tem contexto aparente dentro dos cadernos. Uma frase que os pesquisadores que estudaram os documentos marcaram como a mais perturbadora de tudo o que Rafael havia escrito. Ela dizia: "Ela sabe que eu fui até lá." Na noite seguinte à visita à encosta, algo bateu na base da torre. Não foi um galho caindo, não foi um animal passando. Foi um impacto único, deliberado, como um aviso. Rafael estava na plataforma quando aconteceu. O som subiu pela estrutura inteira de madeira, como uma vibração que ele sentiu nos pés antes de processar com os ouvidos. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Depois desceu a escada no escuro sem acender a lanterna, com a mão deslizando pelo corrimão de memória, e chegou embaixo sem fazer barulho. Ficou parado na base da escada, dentro da estrutura, com o olho na fresta entre duas tábuas da lateral. Do lado de fora, havia luz suficiente de lua para ver o perímetro imediato. A terra ao redor da base estava clara, contrastando com a sombra da mata além. Rafael ficou naquela posição por muito tempo, sem piscar, usando a disciplina de observação que havia cultivado durante anos para manter o campo visual estável e completo. Não viu nada. Mas o cheiro que entrou pela fresta naquela noite era o mesmo que ele havia sentido na trilha dos Queixadas semanas atrás. O cheiro do ar dentro de um espaço fechado há tempo demais. Esse cheiro que não tem nome, mas que o corpo reconhece antes da mente. Ele ficou com aquele cheiro por talvez 20 minutos, parado, sem se mover. Depois subiu. Fechou a escotilha da plataforma. Ficou sentado no chão com as costas na parede central da torre, olhando para o céu aberto acima da plataforma, até o amanhecer começar a clarear as bordas das copas lá embaixo. No caderno daquela manhã, depois do registro de rotina que ele fez com a mesma precisão de sempre, ele escreveu o seguinte. Escreveu que havia voltado à encosta no dia anterior, carregando a expectativa de encontrar algo que pudesse ser classificado, medido, encaixado em alguma categoria de referência. Que havia passado a vida inteira acreditando que qualquer coisa observável com rigor suficiente podia ser descrita com precisão suficiente, e que o que encontrou na encosta havia quebrado esse pressuposto, não de forma dramática, mas de forma simples e completa. Como se alguém tivesse retirado silenciosamente o chão de baixo de uma estrutura que ele havia construído durante décadas. Ele não descreveu o que havia encontrado lá. Essa parte, como eu disse antes, nunca chegou aos cadernos que foram recuperados. O que ele escreveu foi apenas que a escala do que estava naquela encosta era incompatível com qualquer referência que ele possuía, e que ele precisava de mais tempo para encontrar uma forma de colocar aquilo em linguagem que tivesse alguma correspondência com a realidade. Era a primeira vez em toda a temporada que Rafael Drummond admitia não saber como descrever algo que havia visto com os próprios olhos. Os dias que seguiram foram os mais estranhos dos cadernos, não porque Rafael parou de registrar. Ele continuou, mas o tom das entradas mudou de uma forma sutil que só fica clara quando você lê os 11 cadernos em sequência, como fizeram os pesquisadores que analisaram o material depois que Beatriz conseguiu o acesso. As entradas continuavam precisas, continuavam detalhadas, continuavam no mesmo formato de sempre. Mas havia algo diferente na forma como ele descrevia a presença ao redor da cabana. Não mais como um fenômeno que estava sendo investigado de fora, mas como algo que ele estava aprendendo a ler de dentro, da mesma forma que você aprende a ler o temperamento de um lugar que vai frequentar por muito tempo. Como se a relação entre o observador e o observado tivesse mudado de natureza, e Rafael soubesse disso, e estivesse tentando encontrar um vocabulário novo para registrar algo que o vocabulário antigo não alcançava mais. Numa das entradas desse período, ele escreveu que havia percebido um padrão no horário em que a presença se aproximava da cabana. Não era aleatório e não era fixo. Era responsivo. Quando ele ficava acordado até tarde com a lanterna acesa,
a aproximação acontecia mais cedo. Quando ele apagava e ficava quieto, ela se atrasava. Como se algo lá fora estivesse calibrando o próprio comportamento a partir do comportamento dele, aprendendo com ele ao mesmo tempo que ele tentava aprender com ela. Aquilo devia ter sido aterrorizante, mas Rafael não usou essa palavra em nenhuma entrada desse período. Usou uma palavra diferente, uma que eu não esperava encontrar ali. Ele usou a palavra atenção. Escreveu que sentia que estava sendo observado com atenção, da mesma forma que ele havia observado a fauna daquela região durante meses, com paciência e método e interesse genuíno no que estava sendo estudado. Isso foi o que me perturbou mais do que qualquer outra coisa nos cadernos. Não o tamanho das marcas, não o semicírculo ao redor da torre, não o impacto na base na madrugada. Foi a ideia de que aquilo que Rafael havia passado meses tentando entender havia chegado a um ponto em que estava tentando entendê-lo também. E que Rafael, de alguma forma, não encarava isso com horror. Encarava como uma forma de contato. Naquela semana ele começou a escrever a carta. Não de uma vez, não numa sentada só. Em pedaços, em momentos diferentes do dia, como quem escreve algo que vai deixar para alguém que não sabe quando vai ler. A carta não tinha destinatário escrito no envelope, porque Rafael não sabia para quem escrever. Não havia ninguém na base que havia levado aquilo a sério. Não havia superior que tivesse respondido a um único relatório com atenção real. Então ele escreveu para ninguém, ou para qualquer pessoa que um dia encontrasse aquilo. Os primeiros fragmentos da carta falam sobre os cadernos, sobre o que estava neles, sobre a cronologia do que havia acontecido desde a primeira marca no igarapé. Mas num dos fragmentos, escrito numa folha separada que foi encontrada dobrada dentro da carta final, Rafael escreveu algo sobre o velho do entreposto que mudou a forma como eu entendo toda a história. Ele escreveu que havia passado semanas pensando no tom com que o velho havia dado aquela informação sobre os lugares que não deviam ser ocupados, e que havia chegado à conclusão de que aquela não era uma informação sobre perigo, era uma informação sobre respeito. Que havia uma diferença entre um lugar que te ameaça e um lugar que simplesmente existe, em termos que os humanos ainda não aprenderam a reconhecer. E que talvez o que os grupos originários soubessem não fosse como fugir daquilo, mas como viver na mesma região sem cruzar uma fronteira que não estava marcada em nenhum mapa. Rafael havia cruzado essa fronteira. Primeiro com as fotos enviadas sem resposta, depois com o pedido de rastreamento negado, depois com a ida à encosta. E a diferença entre ele e todos que vieram antes, escreveu ele, era que ele havia cruzado a fronteira com os olhos abertos, sabendo o que estava fazendo, escolhendo fazer mesmo assim, porque era o único caminho que conhecia para entender algo que não se encaixava em nenhuma categoria que havia aprendido. A carta terminava no meio de uma frase, não porque Rafael desistiu de escrever, mas porque algo aconteceu naquela noite que fez ele parar e nunca voltar àquela folha. O que aconteceu está na última entrada do 11º caderno, escrita com pressão de lápis diferente, numa letra um pouco maior do que o habitual, como quem escreve rápido porque precisa colocar no papel antes de perder a clareza do que acabou de ver. Ela diz: ela estava na beira da mata quando acordei, e pela primeira vez eu a vi de verdade. Rafael viu ela de verdade naquela manhã, e o que ele escreveu sobre isso não foi uma descrição, foi uma confissão. A entrada no caderno começa no meio do pensamento, sem a data no topo, como era o hábito dele, sem o registro de temperatura e umidade que abria cada entrada desde o primeiro dia. Começa assim, diretamente, como se ele tivesse aberto o caderno com urgência e começado a escrever antes de sentar. Ele escreveu que acordou com o primeiro clarear do céu, antes do sol aparecer, e que havia algo diferente na luz que entrava pela janela. Uma qualidade estranha, como se a fonte de luz não estivesse no lugar certo no horizonte. Ele levantou, foi até a janela, e ela estava lá, na beira da mata, parada, olhando para a cabana. Rafael não descreveu a forma com precisão. Isso é o que mais choca quem lê, porque ele havia descrito tudo com precisão durante meses.
cada marca, cada passada, cada detalhe anatômico das impressões no chão. Mas quando finalmente a viu de frente, o que ele registrou foi a escala e a imobilidade. Ele escreveu que a escala era incompatível com qualquer referência que seu cérebro tentava aplicar, que o olho tentava encontrar um ponto de comparação com a vegetação ao redor e não conseguia estabilizar uma leitura. E que ela estava completamente imóvel, não com a imobilidade de um animal que congela ao detectar presença, com uma imobilidade diferente, mais antiga, como uma árvore que não precisa se mover porque o lugar onde está é o lugar certo. Ele ficou na janela por um tempo que não registrou. Depois ela foi. Não partiu, não se virou, não recuou para dentro da mata. Simplesmente deixou de estar lá, de uma forma que Rafael descreveu como o espaço se fechando onde ela havia estado, como quando uma nuvem passa e a sombra some do chão. Ele fechou o caderno. Ficou sentado à mesa por um longo tempo sem escrever mais nada. Naquela tarde, ele voltou à carta. Não a parte que havia deixado incompleta. Ele abriu uma folha nova e começou de outro ponto, como se o que havia visto naquela manhã tivesse reorganizado o que precisava ser dito. E o que ele escreveu nessas páginas finais da carta é o que ficou mais tempo comigo depois que li tudo. Ele escreveu para quem quer que encontrasse aquilo. Disse que os cadernos continham o registro de tudo que havia documentado, medida por medida, sem uma única afirmação além do que a evidência direta permitia. Disse que era importante que quem lesse soubesse que ele não havia chegado àquele ponto por falta de rigor. Havia chegado por excesso de rigor. Havia olhado para aquilo com tanta atenção, por tanto tempo, que havia chegado a um nível de observação que o equipamento que trazia, os guias, as tabelas, as categorias, simplesmente não alcançava. Disse que havia aprendido durante a vida inteira que a forma de atravessar o que você não entende é olhando para ele com honestidade total. Que você registra o que vê da forma mais precisa que consegue e lida com o que vem depois. Que essa era a única ferramenta que havia funcionado para ele em qualquer situação difícil que havia enfrentado. E que essa ferramenta havia chegado ao limite dela aqui. Não porque o que estava lá fora fosse impossível de observar, mas porque observar com aquele nível de atenção havia criado algo que ele não havia antecipado. Havia criado reciprocidade. O ato de olhar com cuidado suficiente havia sido percebido e respondido, e agora havia algo lá fora que o olhava de volta com o mesmo grau de atenção com que ele havia olhado para ela. Rafael escreveu que não sabia se isso era perigoso. Escreveu que havia passado semanas esperando sentir medo de uma forma que reconhecesse. O medo de campo que ele conhecia bem. Aquele que ativa os reflexos e deixa o corpo pronto para agir. Mas o que sentia não era isso. Era outra coisa, mais parecida com a sensação de estar num lugar onde as regras que você memorizou não se aplicam mais, e de perceber que vai ter que aprender regras novas do zero, sem manual, sem referência, sem ninguém que tenha passado por isso antes e possa te orientar, e que apesar disso, e isso ele grifou com a pressão do lápis que usava quando queria marcar algo importante, apesar de tudo isso, ele ia continuar. Porque era o único caminho que conhecia. Porque parar no meio de uma observação por medo do que você pode encontrar não era uma opção que fazia sentido para ele. Porque ele havia prometido a si mesmo, lá no começo da temporada, antes de qualquer marca no igarapé, antes de qualquer silêncio estranho na madrugada, que ia documentar aquela região com honestidade total. E ia cumprir isso. A carta termina no meio de uma frase sobre os cadernos, sobre o que estava neles e o que ele esperava que alguém fizesse com aquilo um dia. A frase para no meio de uma palavra, como se ele tivesse sido interrompido ou tivesse decidido de repente que havia algo mais urgente do que terminar de escrever. A folha foi encontrada dobrada dentro do envelope sem destinatário, encostada na parede atrás do fogão, numa fresta que só ficou visível quando desmontaram a estrutura anos depois. Se Rafael a escondeu de propósito, ou se acabou caindo ali por acidente,
Ninguém sabe. Mas o fato de estar atrás do fogão, num ponto que não estava visível numa inspeção normal do interior da cabana, faz muita gente que estudou o caso acreditar que ele a colocou lá de forma deliberada, que queria que ficasse, mas que não fosse encontrada por qualquer pessoa que chegasse sem intenção real de procurar. A última entrada completa do 11º caderno foi escrita 2 dias depois da manhã em que ele a viu na beira da mata. Rafael registrou o clima, a fauna, as condições do setor. Depois, no final da entrada, fora do formato de registro, escreveu em letra um pouco menor do que o habitual, como quem adiciona algo que não estava planejado. Escreveu que ela havia estado lá todas as manhãs daquela semana. Que ele não havia registrado nas entradas regulares porque não queria que a base o retirasse do posto antes que ele terminasse o que havia começado. E então, a última linha, aquela que os pesquisadores marcaram como a mais importante do arquivo inteiro. Já não sinto mais medo. Não sei se isso é bom ou ruim. 2 dias depois dessa linha, às 7h07, Rafael fez sua última transmissão de rádio. A última transmissão de rádio de Rafael Drummond durou 4 minutos e 11 segundos, e não havia nada nela que indicasse que seria a última. O operador que recebeu a transmissão naquela noite trabalhou no órgão por mais de 15 anos e foi uma das pessoas que Beatriz entrevistou décadas depois durante o processo de acesso à informação. Ele disse que a transmissão era completamente normal, relatório climático padrão, índice de risco baixo, condições de visibilidade boas para o período. Rafael usou as frases de protocolo que usava desde o primeiro dia, na mesma ordem, com a mesma entonação profissional de sempre. Encerrou com o código de saída habitual. O operador confirmou o recebimento. A frequência ficou quieta. E ficou quieta na janela seguinte 2 dias depois. E na seguinte. A base esperou uma semana inteira antes de tomar qualquer providência. Isso por si só já diz algo sobre como aquele órgão funcionava, sobre como aquele posto era tratado, sobre o quanto a distância absoluta de 60 quilômetros de estrada asfaltada tornava qualquer verificação custosa o suficiente para ser adiada. Uma semana de silêncio num posto remoto, de um agente que nunca havia falhado numa única janela de comunicação em toda a temporada, e a resposta institucional foi esperar mais um pouco. Quando o primeiro agente finalmente chegou ao posto, depois de 2 dias de viagem a cavalo pela trilha que Rafael havia percorrido no começo da estação, o que ele encontrou foi registrado num relatório de ocorrência que eu li muitas vezes e que me perturbou de formas diferentes em cada leitura. O relatório descreve a cabana como em ordem. Essa é a expressão exata usada. Em ordem. O fogão havia sido usado recentemente, a panela limpa e guardada no lugar certo. O rádio estava sobre a mesa, desligado mas funcional, verificado pelo agente no local. A lanterna estava pendurada no gancho ao lado da porta com querosene suficiente para mais algumas noites. O caderno estava fechado sobre a mesa com um lápis ao lado, paralelo à borda, como Rafael havia colocado ao final de cada entrada em toda a temporada. Na prateleira acima da escrivaninha estavam os cadernos numerados em ordem, com o lombo virado para fora, da forma que Rafael os organizava desde o começo. 11 cadernos. O agente contou e registrou o número no relatório sem comentário, sem aparente consciência de que havia algo ausente. O 12º não estava lá. O agente buscou pelo posto inteiro, segundo o relatório, e não encontrou Rafael nem nenhum sinal de saída em emergência. O que o relatório descreve como ausência de evidência de situação de risco, a expressão burocrática para dizer que não havia nada fora do lugar, que tudo estava organizado, que a lanterna estava no gancho e o lápis estava paralelo à borda do caderno. Qualquer pessoa com experiência real em campo vai entender por que isso deveria ter sido o detalhe mais alarmante de tudo. Quando alguém deixa um posto remoto com pressa, com medo, em situação de perigo, não coloca a panela no lugar. Não verifica se o lápis está paralelo à borda.
não desliga o rádio e pendura a lanterna no gancho. Quando a saída é emergência, o ambiente reflete emergência. Gavetas abertas, coisas no chão, a última refeição ainda na mesa. A cabana de Rafael estava do jeito que fica quando alguém organiza tudo antes de sair com intenção. Com calma, sabendo que vai sair e querendo deixar tudo em ordem antes de ir. O que significa que Rafael não fugiu de nada. Ele foi. Para onde, com o que, em direção a quê, o relatório não especula. Classifica como provável acidente em terreno remoto e recomenda buscas na área circundante. As buscas foram feitas, segundo os registros, por 2 dias. 2 dias num terreno que Rafael havia aprendido a ler durante meses inteiros, num território que se estendia por dezenas de quilómetros em todas as direções, com uma equipe que não conhecia a área e não tinha os cadernos para referência, porque os cadernos foram recolhidos e enviados para a base no mesmo carregamento. Não encontraram nada, nenhum rastro, nenhum pertence, nenhum sinal de onde ele havia ido ou o que havia acontecido depois que o lápis foi colocado paralelo à borda do caderno pela última vez. O relatório final classificou o caso como encerrado. Provável acidente. Terreno remoto. Sem elementos adicionais para a investigação. Beatriz recebeu uma cópia desse relatório na época pelo correio interno, porque havia trabalhado brevemente na mesma regional. Ela tinha conhecido Rafael numa semana de treinamento antes de ele partir para o posto. Uma semana só, mas suficiente para entender que tipo de pessoa ele era. Ela disse que leu o relatório 3 vezes, que foi até a sala do supervisor com o papel na mão e que perguntou o que havia acontecido com Rafael Drummond. O supervisor disse para ela não fazer essa pergunta de novo. Beatriz trabalhou no órgão por mais de 20 anos depois disso. Processou centenas de relatórios, cobriu dezenas de postos, formou novos agentes e supervisionou temporadas inteiras em campo. E durante todos esses anos, segundo o que ela própria escreveu no requerimento de acesso à informação que protocolou décadas depois, ela nunca fez aquela pergunta em voz alta de novo. Mas nunca parou de fazê-la internamente. O pedido de acesso que ela protocolou cobria todos os documentos relacionados ao posto e ao desaparecimento de Rafael. Os 11 cadernos, as transmissões de rádio, os relatórios de campo, as correspondências entre a regional e a superintendência. E as fotografias. Especialmente as fotografias das marcas que Rafael havia enviado nos pacotes quinzenais, as fotos que haviam provocado a primeira resposta de 2 linhas que não havia olhado para o que estava dentro do envelope. Quando o arquivo foi liberado parcialmente, com várias seções marcadas como indisponíveis por razões que o documento não especificava, Beatriz passou dias lendo tudo o que havia. Os cadernos, ela disse, eram exatamente o que ela esperava de Rafael. Precisos, detalhados, honestos até o último milímetro. Mas as fotografias não estavam no arquivo. O registro de comunicações da regional mostrava claramente que elas haviam sido recebidas e encaminhadas para a superintendência. A superintendência não tinha nenhum registro de tê-las recebido. O espaço no arquivo onde elas deveriam estar era vazio de uma forma tão específica e tão limpa que Beatriz escreveu, no requerimento, que aquela ausência tinha formato. Que você conseguia ver o contorno do que havia sido retirado pela precisão do vazio que ficou. E então, havia outra ausência que ninguém havia documentado, até Beatriz levantar aquilo no requerimento. Uma ausência que estava bem no meio dos documentos liberados, visível para qualquer pessoa que lesse o arquivo na sequência correta, mas que nenhum relatório oficial havia mencionado. O 12º caderno não estava no arquivo. Não estava marcado como indisponível. Não estava listado como retido por qualquer razão. Simplesmente não aparecia. Como se nunca tivesse existido. Como se Rafael houvesse parado de escrever no 11º e não tivesse continuado. Mas o agente que fez a primeira verificação havia contado 11 cadernos na prateleira e registrado esse número. O que significa que o 12º não estava na prateleira quando ele chegou. Não foi retirado do arquivo depois.
nunca chegou à base. Rafael tinha consigo quando foi embora, ou estava em algum lugar dentro do posto que o agente não verificou, ou estava na encosta leste, naquele lugar que Rafael havia visitado e sobre o qual nunca terminou de escrever. Ninguém sabe. E essa é a parte que não deixa dormir direito. As fotografias que Rafael enviou nunca chegaram a lugar nenhum, e alguém sabia exatamente onde elas estavam o tempo todo. Isso é o que fica claro quando você lê o arquivo na sequência que Beatriz montou no requerimento. Não é uma lacuna acidental. Não é burocracia desorganizada, do tipo que perde documentos entre uma mesa e outra por incompetência. É uma ausência com formato, como ela escreveu. Cada peça que poderia transformar o relato de Rafael de um caso isolado numa evidência verificável havia sumido de um ponto específico da cadeia de custódia, sempre depois de ser formalmente recebida e registrada, sempre antes de chegar a qualquer instância que pudesse agir com base nela. As fotos das marcas foram recebidas na regional e encaminhadas para a superintendência. A superintendência não tem registro de tê-las recebido. O mapa da espiral que Rafael havia construído ao longo de semanas foi listado no inventário da cabana pelo segundo agente que chegou ao posto, numa verificação mais detalhada, feita dias depois da primeira. Mas quando o inventário foi incluído no arquivo, o mapa não estava junto. Apenas a menção a ele, numa lista de itens recolhidos, sem o item em si. O relatório de ocorrência do desaparecimento foi classificado como encerrado em menos de 2 semanas. Numa investigação de desaparecimento de pessoa em área urbana, 2 semanas mal cobrem a fase inicial de coleta de informações. Num posto remoto de 60 quilômetros de estrada, com um agente que havia documentado meses de anomalia crescente, 2 semanas foi o tempo que levou para arquivar e seguir em frente. Beatriz levou 30 anos para entender por quê. Não porque fosse lenta, mas porque só com 30 anos de perspectiva e com o arquivo parcialmente liberado nas mãos, ela conseguiu ver o padrão completo. Cada decisão tomada ao longo daquele processo, da resposta de 2 linhas que não havia olhado as fotos até o arquivamento rápido, havia sido tomada de forma a garantir que aquilo não chegasse a nenhum lugar que pudesse transformá-lo em algo público, verificável, investigável por pessoas de fora. Não era conspiração no sentido dramático. Era algo mais comum e mais perturbador do que isso. Era o instinto institucional de fechar o que não se consegue explicar, de arquivar o que não cabe nas categorias disponíveis, de proteger a narrativa de que as coisas estão sob controle, que os campos são monitorados, que os postos funcionam, que os agentes que são enviados para lugares remotos voltam, ou, quando não voltam, foi por razões que se encaixam em algum formulário existente. Rafael não se encaixava em nenhum formulário existente. Então eles criaram um que fosse vago o suficiente para contê-lo e seguiram em frente. O que Beatriz encontrou no arquivo, entre tudo que havia, foi uma anotação de um arquivista que havia revisado os documentos liberados. Uma linha, num rodapé de página, escrita com a letra miúda de quem está registrando algo que considera relevante, mas não sabe bem onde encaixar. A anotação dizia que havia uma inconsistência no inventário da cabana, que o número de cadernos listado pelo primeiro agente, 11, não correspondia ao número de entradas de conteúdo no arquivo, que era também 11, mas que a numeração dos cadernos ia de 1 a 11 sem lacunas visíveis, o que sugeria que ou Rafael havia parado de escrever antes de completar o 12º, ou o 12º havia existido e não estava ali por uma razão que o inventário não explicava. O arquivista não havia desenvolvido o raciocínio além dessa linha. Era uma observação técnica, não uma acusação. Mas era a primeira vez, em todo o arquivo, que alguém dentro do sistema havia colocado no papel que havia algo faltando que deveria estar lá. Beatriz fez uma cópia daquela anotação e a colocou no seu requerimento como anexo. Depois escreveu, na última seção do documento, que havia uma pergunta que o arquivo não respondia e que nenhum processo burocrático jamais ia responder. Ela escreveu que o 12º caderno
não estava em lugar nenhum que ela havia conseguido alcançar em décadas de tentativa. Que Rafael não estava em lugar nenhum que qualquer busca havia encontrado. E que a encosta leste da reserva continuava sendo a mesma encosta de sempre, remota, pouco visitada, sem estrutura de acesso, sem pessoal lotado, sem nenhuma razão oficial documentada para que assim continuasse sendo. Mas continuava assim. E as pessoas que conheciam a história, os poucos que tinham acesso ao arquivo, não eram as que iam até lá. Beatriz foi à encosta leste uma vez, anos depois de protocolar o requerimento, acompanhada de um colega aposentado que havia trabalhado com ela na regional durante parte daquele período. Eles fizeram a viagem durante 2 dias, montaram acampamento na margem de um igarapé que Beatriz reconheceu pelos cadernos de Rafael, e passaram 2 dias na área que os mapas internos dele indicavam como o centro daquele padrão em espiral. Ela não escreveu em nenhum documento disponível o que encontraram lá. Não há registro de fotografia, não há relatório, não há nenhum relato detalhado do que os dois viram ou não viram durante aqueles 2 dias. O que existe é uma única frase, escrita por Beatriz no parágrafo final do requerimento de acesso à informação. Uma frase que ela inseriu ali sem contexto, sem explicação, como quem coloca no papel algo que não sabe onde mais colocar. Ela escreveu: "Fui até lá querendo entender o que Rafael havia passado. Voltei entendendo que há lugares nesse mundo que existem em termos que nós ainda não aprendemos a reconhecer. E que o problema nunca foi o lugar. O problema foi achar que entender é sempre um direito nosso." Depois dessa frase, ela acrescentou que não havia voltado à encosta desde então, que não planejava voltar, e que o colega que havia ido com ela também não havia voltado, e que quando ela mencionava o assunto para ele, em conversas casuais ao longo dos anos, ele desviava o tema com uma naturalidade tão treinada que ela havia aprendido a não tentar mais. Rafael Drummond nunca foi encontrado. O 12º caderno nunca foi encontrado. A encosta leste continua sendo uma das áreas mais remotas e menos visitadas daquela reserva. O órgão ambiental que administra a região nunca voltou a lotar pessoal permanente naquele setor. A justificativa oficial é modernização do monitoramento, tecnologia de sensoriamento remoto, otimização de recursos. Pode ser verdade. Provavelmente é verdade, pelo menos em parte. Mas as pessoas que conhecem a história não vão para lá, e as que foram, foram uma vez. Eu fico pensando num detalhe que Rafael escreveu na carta, aquele sobre o velho do entreposto e a informação que ele havia passado como dado prático de terreno. Que havia lugares que eram deixados para o que estava lá antes, não como aviso de perigo, como instrução de convivência. Nós chegamos em lugares que têm história mais longa do que a nossa, e impomos a eles as categorias que trouxemos. Medimos, fotografamos, pedimos identificação de espécie, montamos formulários. E quando o lugar não cabe no formulário, o problema, na nossa lógica, é o lugar. Rafael foi longe o suficiente para perceber que o problema talvez fosse a lógica, e pagou por isso de uma forma que nenhum formulário consegue descrever. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você pense de verdade antes de responder nos comentários. Se você soubesse com certeza absoluta que havia algo naquele lugar que nenhuma ciência consegue classificar, que nenhum guia de campo descreve, que os mais velhos da região sabem que existe, mas nunca explicam em detalhe, você ainda iria até lá para ver com os próprios olhos? Ou existe um ponto onde a curiosidade deveria parar, e você já sabe onde é esse ponto antes mesmo de ser testado? Responde nos comentários. Eu quero saber onde você traçaria essa linha. E se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder o que vem na próxima semana.